Curso de programação e linguagens de programação. Os dois estão ligados, por isso que eu estou falando que é um curso de programação e de linguagens. Um não anda junto com o outro, tá? A compreensão de um facilita o outro, tá? Bem, vamos relaxadamente pensar em programação a partir do mundo real. Não fiquem esperando conceitos, definições e tal, não. Vamos fazer um caminho relaxado para chegar ao nosso objetivo. Primeiro, quais são os processos do mundo real que fazem com que a gente caia na programação? O que levou os homens inteligentes desse mundo a conceber essa coisa que a gente conhece como programação? Bem, geralmente processo com mais de 3 passos, tá? Vocês verão na cabeça de vocês como é difícil guardar mais de 3 passos, mais de 3 etapas de um procedimento, tá? Aí no lado numérico, você pode ter um processo de 1 ou 2 etapas, mas que se repete mais de 3 vezes, tá? Vocês vão ver que guardar mesmo uma etapa, falar assim, eu vou fazer isso 16 vezes, vocês vão ver como que é difícil fazer o processo e ao mesmo tempo contar. Com isso, nós chegamos a algo derivado dessas duas condições, que é, os processos para programação, geralmente, envolvem a gente marcar o local de parada para continuar depois, tá? Vocês vão ver. Eu quero fazer uma coisa 72 vezes. Aí eu vou lá fazendo, fiz 16. Aí eu tenho que guardar esse 16, tá? E na próxima vez eu executar mais algumas vezes, guardar o próximo contador. E se eu tiver outros processos na minha vida, como é que eu faço? Tá? Processos também que exigem uma formatação estruturada. Alguém pede para você fazer uma tabela. Você vai ver como é que é difícil fazer isso de memória mesmo com 2 parâmetros apenas nessa tabela, tá? Processos que demandam acúmulo de parâmetros, estatística, somatórios, produtórios, médias. Aí você já começa a ver mesmo que não tem jeito, tá? Você começa a abandonar a ideia de que você pode armazenar isso tudo na sua memória. Processos que envolvem muitas decisões, tá? Vai ter muito sim, né? Sim e não no seu processo. Você vai ter que fazer um percurso, é como guardar um labirinto na cabeça. Processos que ocorrem sobre um grande volume de dados, banco de dados. É mais do que evidente, né? Te pedem para você analisar 10.000 dados, né? E fazer médias, retirar valores menores do que um limite inferior, etc. Processo de monitoramento de parâmetros, geralmente instrumentação e controle. Como? Controle de comportas de uma barragem, tá? Você fazer regulação dinâmica, controle de iluminação sobre alguma coisa e variando durante o dia, isso tudo só mesmo dispositivos eletrônicos, tá? Envolvendo programação. Processo de cálculo por aproximação, resolução de sistema de equações. Aqueles sistemas que tem x, y, z, a, b, c, aí pede para achar a solução das equações. Impossível, né, você fazer isso mentalmente. E um outro, assim, que ocorre muito hoje em dia, que é acompanhar projetos e equipes. Armazenar na sua cabeça, imagine quantos por cento de cada tarefa, cada equipe já realizou. Tá? Então, vocês estão vendo que isso aí são realmente processos elegíveis para uma programação formal, com uma linguagem e com um dispositivo eletrônico.
Ok? Bem, essa lista nos sugeriu uma série de situações para a gente mergulhar numa programação formal, né? Bem, vamos agora dar uma definição parcial de programação, tá? Vamos falar em que ela consiste, para vocês verem que é um conceito muito amplo, né? Programar é converter um problema. Nós apresentamos nessa lista aqui uma série de tipos de problemas. Então, programar é converter um problema complexo em pequenos trechos autônomos que resolvem partes do problema principal com uma interação otimizada, ou seja, uma parte vai dar o resultado para a outra de forma muito organizada, na exata quantidade que ela precisa, tá? E essa interação otimizada é para os fins de reuso. Cada parte vai poder ser reusada em outros tipos de problemas. Velocidade é o que os cientistas vieram procurando na medida do tempo, nos dando máquinas cada vez mais rápidas, né? Porque problemas de grande monta, né? Nós precisamos de velocidade. Imagine analisar um banco de dados com 1 milhão de registros. E, então, otimizada para reuso, velocidade e exibição, todo o programa nosso bem estruturado, né, bem concebido, ele precisa de saídas bem formatadas visualmente. É preciso relatório. Não adianta você armazenar uma grande quantidade de dados, fazer um processamento demorado e não sair nada. E quando sair, isto aí vai ter que estar bem formatado para um reconhecimento para qualquer tipo de pessoa, tá? Desde as que entendem do assunto até as que não entendem muito bem, mas que a formatação sendo explicada por alguém, em pouco tempo ela é entendida, tá? E programar pressupõe uma análise anterior e reconhecimento de padrões. Se você olhar para uma situação e não tiver um poder de análise, uma capacidade de análise, não tiver uma vivência em reconhecimento de padrões, meu filho, você pode conhecer muito bem linguagem de programação, mas você não consegue utilizá-la para fazer um programa que resolva aquele problema apresentado. Bem, vamos a um pouco de sequência, não é história. Nós vamos ver como que as linguagens se desenvolveram, como que a programação se desenvolveu. Que eu falei que programa e linguagem andam juntos. Até mais ou menos 1990, né, antes da chegada do Windows 95, um programa era sequência de instruções em uma linguagem formal e padronizada para a resolução de problemas, tá? Era só isso. Então, isso sugeria o quê? Que o programa vinha de cima para baixo, você lia o programa linha a linha e ia entendendo o programa, tá? Essa linguagem formal que a gente está falando aqui é um arranjo de palavras com substantivos e conectives em ordem previsível e de fácil tradução por mecanismo de rastreamento. Mecanismo de rastreamento quer dizer que ele vai começar a ler da esquerda para a direita, igual você escreve, e vai reconhecendo os padrões, tá? Um exemplo disso é, repita x de 1 a 10, 2 pontos, é um separadorzinho, mostre x elevado a 2, não, x vezes 2, tá? Então, isso aí está bem previsível, não é uma linguagem nossa falada, é uma linguagem como se fosse uma linguagem indígena, previsível, tá? Bem, aí nós entramos nas estruturas de linguagem, o reconhecimento. Lembram do que eu falei? Que
Programar pressupõe uma análise anterior e reconhecimento de padrões. Você tem que olhar para um trecho de programa, esse aqui é bem previsível, né? De cima para baixo. Você armazena um 0 em 1, isso aqui é uma setinha, né? Estilizada com Pascal e outros tipos de linguagem. Aí você tem, repita x de 1 a 20. Aí você coloca uma variável soma, o valor dela anteriormente, mas o x que está passando na vez. Aí você mostra x. O mostrar deve ser em uma tela, né? Deve ser em uma folha, contanto que mostre. E aqui você tem um fim repita para marcar aonde a coisa começa e aonde a coisa acaba. E depois um mostra e soma. Então, a sua primeira percepção aqui no análise é que, se eu vou repetir, tem algo que vai ser repetido e tem um limite para o que vai ser repetido. Se aqui é o fim repito, o mostra e soma é executado após esse fim da repetição. Tá? Então, é reconhecimento de padrões e uma linguagem formal de fácil reconhecimento. Tá? Aqui nós temos outras variações de linguagem formal. E eu destaquei o quê? Exibição de padrões. Aqui, ó. Reconhecimento de padrões que você vê. Aqui, ó. Uma pessoa concebeu a linguagem dessa forma, outra concebeu dessa aqui, ó. Colocando o que varia, o tipo de loop entre parênteses e os limites de execução delimitados por chave. Ao fim de cada instrução, um ponto e vírgula, né? O que não tinha naquele outro exemplo que nós colocamos. Né? Por quê? Convenções que podem facilitar, tá, para o interpretador. Se alguma coisa fizer com que o interpretador de uma linguagem, um compilador seja menos complexo, aí eles implementam aquela melhoria. Tá certo? Agora nós vamos ver como encarar, né, esse processo que se chama programação. Bem, vejamos alguns resquícios de coisas antigas que ficaram aí que não servem mais. Vocês já devem ter visto muito esse diagrama aí, que a programação é isso daí, né? Entrada, aí passa pelo programa, é chamado de processamento e você tem uma saída. Eram os programas que vinham de cima para baixo, né? Eram os processamentos que vinham da esquerda para a direita. Bem, isso aí nós chamamos de sequência linear burra. As coisas já evoluíram muito. Uma das primeiras evoluções foi que você poderia, isso mais nas máquinas, né, de calcular, né, e alguns programas que eram guiados a cartão. Você podia ter muitas entradas e uma saída. Isso também ocorria na forma de sequência linear burra. Né? Depois houve uma pequena evolução, já na linguagem C, você podia fazer isso. Você tinha várias entradas, um processamento, e o caminho de saída você podia escolher com um menu. Começaram os primeiros rudimentos, né, de linguagens gráficas. Né? Primeiro rudimento disso foi a exibição de um menu na tela, ou seja, teve que passar daquela época do DOS, né? E ir para a linguagem C, linguagem Pascal e tal. Então eles começaram a correr atrás de alguma coisa que fosse mais precisa. Né? Bem, agora vejam a programação do mundo atual. Nós temos entradas, né? Um monte de coisa entra e fica armazenada no programa, fica ali, retido. De acordo com o evento que ocorre, ou seja, a pessoa clica num botão, a pessoa abre uma janela ou fecha uma janela, né? Ou recebe sinal de algum dispositivo, né? Tudo isso, todos esses eventos entram num ouvidor de eventos e você tem uma saída
para cada tipo de evento ou combinação de eventos. Ou seja, é uma ordem de execução que depende de ações do mundo externo. Acabou aquela forma de programação top-down, né? Ou seja, sequência linear de instruções que nós falamos no início desta aula. Bem, e vocês vão ver muito por aí uma introdução à programação comparando com processos humanos, descrevendo um procedimento para tomar banho no chuveiro, para construir alguma coisa e tal. Processos humanos não são bons exemplos de programas. Por quê? Eles não podem ocorrer automaticamente depois que você os compreende e descreve por meio de linguagem humana. Os dispositivos para executar tarefas humanas seriam muito complexos, tá? Já os dispositivos para controle, execução de processos, de cálculo, processos mecânicos específicos, né? São mais fáceis de se construir, como as máquinas de lavar, liquidificadores, furadeiras, tornos, alarmes. Eles têm um tipo de procedimento que é repetitivo e burro, como as máquinas de solda, de linha de produção de carro, máquinas de pintura. Os ângulos são previstos, são todas situações previstas e muito limitadas. A quantidade de decisões que envolve um processo humano é muito grande. Tá? Imaginem um processo só para a pessoa fazer uma caminhada em uma rua. Você tem que ter uma série de previsões. Se vai ter um buraco, se vai ter um lugar muito liso que o seu robô pode escorregar. Compreenderam? Isso não se aplica. O processo de programação é em cima de variáveis, de coisas previsíveis, de parâmetros matemáticos, né? De parâmetros gráficos, correto? E eu dou um exemplo aqui, falando isso mesmo, ó. Não se pode comparar tarefas humanas com programas de computador. Vejam só a hifenização dessa frase. A definição foi com base na distribuição gráfica, né? E na harmonia, na previsibilidade de cada palavra, né? Quando você começa a ler em uma linha, tá? Você pode fazer até um programa muito complexo de hifenização, mas para nós, vejam, isso aí é muito natural, correto? Então, o que é que nos aguarda aí para frente? Eu falei que linguagens e programação estão intimamente ligados. Então, posteriormente, nós vamos falar de linguagens e também temos que falar de reconhecimento de padrões. Por quê? Eu falei aqui, ó, programar pressupõe uma análise anterior e reconhecimento de padrões, tá? Para você educar uma máquina para reconhecer padrões, vocês vão ver o quão complexo que é. Foram até desenvolvidas as expressões regulares, né, que agora estão numa série de linguagens, JavaScript tem isso, em C tem, PHP, né, que vocês vão ver a complexidade que é reconhecer um padrão, tá ok? Então é isso aí, né? Fim da aula 1.